Boa tarde, boa tarde. Sexta-feira ensolarada. Boa tarde para quem está chegando hoje um pouquinho mais cedo, às 4 da tarde. Bem-vindos todos que estão entrando. Já vi que nossa convidada já está na área, já pediu para entrar aqui. Mas eu vou antes falar um pouquinho e já vou convidá-la a entrar. Sabe quando você põe a mão na cabeça e fala coisas do tipo assim, Sheila, vem ela de novo. E você acha que é uma simples dor de cabeça. Só que pode não ser tão simples assim. Acho que a gente, você, assim como eu, a gente deveria se preocupar um pouquinho mais com essas sensações, com coisas que aparentemente podem parecer naturais ou banais. Só que isso pode ser uma enxaqueca. E para quem não sabe, olha esse número. A enxaqueca afeta 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão. Não é pouca coisa, não. Só no Brasil são 31 milhões de pessoas, 31 milhões de pessoas que têm algum tipo de dor de cabeça. Eu, por exemplo, tenho, né? Paulinho, você tem também, né? Sim. Quem não, né? Quem não? Quem não? E só para ter uma ideia, vocês sabem quanto tempo um paciente demora para chegar no centro de saúde para ser devidamente diagnosticado? 17 anos. 17 anos a gente convive com esse mal-estar, com essa coisa que a gente não sabe o que é e que pode ser uma coisa mais grave. Bom, a enxaqueca é considerada pelo estudo global Burden of Disease como a segunda doença em anos vividos com incapacidade. Isso para a gente ter uma ideia de como ela atrapalha o dia a dia da gente. Como é complicado e como a gente tem que prestar muita atenção nos sintomas. E quem vai falar com a gente sobre isso hoje é uma convidada muito especial, é uma médica neurologista, Aline Turbino. Antes de chamá-la, eu vou falar assim, um pouquinho sobre ela. Doutora Aline Turbino é neurologista e mestre em neurociências pela FAPESP, Universidade Federal de São Paulo, uma das melhores do Brasil. E ela também é coordenadora do ambulatório de cefaleias, que são dores de cabeça, do Hospital Santa Marcelina, aqui de São Paulo. Então agora eu acho que já posso chamar a doutora Aline para conversar com a gente. Eu gostei do arroba da doutora Aline, tratando a enxaqueca. Então já fica aí para quem quiser depois seguir a nossa convidada de honra de hoje. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Joyce. Queria agradecer o convite e dizer que adoro o seu trabalho, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho e explicar um pouquinho, tirar dúvidas aí dos nossos seguidores, né? Para que a gente fale, desmistifique um pouco essa doença. E essa doença é o que a gente falou agora no começo, né, doutora Aline? Primeiro que muita gente trata como uma coisa banal, quando nem sempre é uma coisa banal. E segundo, pode ser tratado, né? Pode ser melhorada a qualidade de vida da gente. A gente pode não sofrer disso. Quanto mais a gente se informa e mais a gente procura ajuda, melhor. Vamos lá. Então, a gente tem que dar mais atenção para essas dores de cabeça, não é, doutora Aline? Exato. O que a gente sabe, né, que mais de, como você falou brilhantemente abrindo aí essa live, que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com dor de cabeça, né? E se a gente pensar que 15% da população brasileira tem enxaqueca, a gente está falando que muita gente sofre de dor. Especialmente pessoas que não sabem que isso é uma doença, que isso é tratável ou acham que ter dor de cabeça é normal. Então, eu acho que é brilhante essa ideia de desmistificar, trazer conceitos novos e falar que sim, é uma doença, mas que ela tem tratamento como todas as outras doenças. Isso que é muito bom. E a gente, isso é muito pouco divulgado, a gente não fala muito disso. E eu estou me sentindo muito feliz de hoje poder ter você aqui para a gente falar sobre esse mal
que acomete tanta gente, eu fico olhando em volta de mim, quantas pessoas sofrem disso e acabam convivendo com uma coisa que, além de não ser, de atrapalhar a qualidade de vida, pode ser uma coisa complicada, pode ser perigoso, pode ser um monte de coisa. Quais são os sintomas que a gente deve ficar mais atentos, doutora? Sintomas e sinais. Então, para abrir, acho que é interessante as pessoas saberem que é uma doença genética. Então, não tem quem quer, quem gostaria de ter, não é uma frescura, como tantas vezes a gente ouve o paciente se queixar. Não, ela é genética. Então, esse paciente nasce com um gene que a predispõe a ter sensibilidade a algumas coisas que as outras pessoas não têm. Como, por exemplo, a luz, o barulho, o estresse emocional, a menstruação. Então, aquele paciente ele tem um cérebro mais sensível e quando ele se entra em contato com esses estímulos, ele responde de forma diferente. E aí ele vai abrir um quadro de enxaqueca que a gente reconhece pela história desse paciente, né? Então, são dores que variam de local na cabeça, elas podem predominar em uma área, mas geralmente elas mudam de local. Podem ter caráter pulsátil ou latejante, então aquele paciente que fala, doutor, eu sinto a minha cabeça pulsar. As dores também podem ser em peso e aperto e pressão, então não é só pulsátil, né? Mas a maioria das vezes ela pulsa. Tá? Esses pacientes experimentam náusea, muitas vezes vômito. Isso não muitas pacientes falam isso, né? É do meu estômago, eu tenho um problema no estômago, eu tenho um problema no fígado. Não, então na verdade é um problema do cérebro sensível que desencadeia essa náusea, desencadeia esse vômito. Intolerância à luz, intolerância a barulho, né? São sintomas acompanhantes que vêm então em associação com essa dor e que muitas vezes incapacitam esse paciente para o trabalho, para sua rotina de dia a dia, para uma reunião, para alguma coisa familiar. Porque não vem só a dor, né? Vem todos esses sintomas junto com a dor que são extremamente incapacitantes. Nossa, quando você começa a falar, eu fico pensando nos meus casos, quando eu tive enxaqueca, na minha irmã, que chegava a ir para o hospital e tomar remédio na veia. Tanta gente sofrendo, uns achando que não é nada, outros realmente atrapalha a vida, atrapalha a vida. E o uso excessivo de medicamentos, doutora? Porque quando a gente está assim, a Deus dará, a gente faz de tudo, né, para melhorar. Porque esse latejar que você falou, você começou a descrever a enxaqueca, parece que eu senti tudo que você falou, porque quem já passou por isso sabe, né? Quais são os riscos desse uso excessivo de medicamentos aleatoriamente, né? Então, a gente sabe que existe uma entidade descrita, né, e que está presente na classificação internacional das dores de cabeça, que é nada mais do que um compêndio médico, onde a gente usa critérios diagnósticos para saber qual é o tipo de dor de cabeça desse paciente. Então, existe um tipo de dor de cabeça que pouca gente sabe que existe, isso eu acho que é muito interessante. Chama-se dor de cabeça por uso excessivo de medicação. Então, muito cuidado para você que toma aquele remédio, né? Ah, eu vou tomar o remédio da vizinha, tomei o remédio da avó. Estou acostumada. Tenho dor, tomo isso. Isso, ou vou na farmácia, né, e faço aquela compra de medicações, né? O que a gente sabe que usar remédio demais para dor de cabeça pode aumentar a frequência e a intensidade da sua dor. Então, é nesse momento em que você começa a ver que você está consumindo muita medicação, realmente é hora de parar para procurar ajuda. Porque esse excesso de medicação ele pode piorar todos esses sintomas da dor de cabeça e provocar um aumento da frequência e da intensidade da sua dor. Que tipo de médico a gente procura quando a gente está com dor de cabeça, doutora? Então, um médico especialista em problemas da cabeça seria um neurologista, né? E aí é interessante a gente falar, então, que o neurologista vai se pautar, Joyce, de várias coisas para dar esse diagnóstico. Então, a gente precisa de uma história, né? O paciente conta pra gente aquela história da dor de cabeça que ele sente, como é a dor, em que local é, quais são os sintomas que acompanham essa dor de cabeça. Depois, esse neurologista, ele examina esse paciente para ver se realmente ele não tem nenhuma alteração nos exames dele, para que a gente possa dar esse diagnóstico baseado nesses critérios internacionais de dor de cabeça. E aí eu vou lembrar que existem mais de 150, 200 tipos de dor de cabeça. Então, muitas vezes, às vezes a gente acha que é uma dor de cabeça do tipo tensional, ou uma outra dor de cabeça do tipo traumática. Esse neurologista vai estar habilitado para ouvir você, te examinar e poder falar qual é o tipo da sua dor e assim definir o tratamento melhor.
Nossa, você estava falando, e eu já ouvi falar, claro, tem gente que come comidas que dão dor de cabeça, né? Tipo laticínios, né? Lactose, sei lá. Aí tem gente que tem na cervical, né? Tem milhões de. Tem gente que tem aqui, né? Tem uma. Você falou quantos tipos de enxaqueca tem? Você falou de dor de cabeça? Na verdade, a classificação internacional, que seria esse livro médico, né, onde consta todos os critérios de diagnóstico, abrange mais de 150 a 200 tipos de dor de cabeça. E aí, baseado nesses critérios, na história do paciente, no exame Aí que neurológico, o médico. Aí define. o médico analisa tudo isso, mas é um estudo muito detalhado, porque são muitas possibilidades, né? Haja conversa. Os homens têm mais enxaqueca que as mulheres ou as mulheres têm mais que os homens? Na verdade, as mulheres têm mais enxaqueca aí do que os homens, né? A gente está falando de Ai, que maus isso, hein? uma A gente cada. não merecia, hein? Não, mais uma coisa, né, Joyce, para as mulheres. Então, a gente está falando de uma a cada 5 mulheres e uma a cada 16 homens. Então, assim, mulher tem muito mais dor de cabeça do que homem. E isso fica muito bem marcado nos estudos quando a mulher menstrua. Então, ao redor dos 9, 10 anos, os homens e as mulheres têm a mesma incidência da doença. Quando a mulher começa a ciclar e alterar a sua parte hormonal, a questão do estrogênio da mulher, coloca ela no fator de risco de ter mais doença do que o homem. Então, não só a mulher tem mais enxaqueca do que o homem, como ela também tem um risco da doença ser pior. A chance dela ter mais crises de dor, do remédio fazer menos efeito, de ter mais distúrbio psiquiátrico associado, na mulher é muito maior que o homem. E é O que bom quer que dizer? O que quer dizer distúrbio psiquiátrico associado? Então, a gente sabe que da enxaqueca traz consigo a forma crônica, né? Aquele paciente que tem mais de 15 dias de dor no mês tem uma chance maior de experimentar diversas comorbidades, que são doenças que se associam à dor. Entre elas, o distúrbio psiquiátrico é um dos principais. Então, maior chance de crise de ansiedade, de depressão, transtorno de bipolaridade, suicídio. E muitas vezes isso é confundido, né? Quando as pessoas falam, ah, isso é uma doença de mulher. Essa paciente, ela é psiquiátrica, né? Quando, na verdade, ela tem uma doença que é normal ser mais prevalente na mulher, mulher tem mais que o homem, não é culpa dela, né? São estudos que mostram. Então, ela carrega essa chance de ter mais distúrbios associados. Então, pânico, ansiedade, depressão, risco de suicídio é muito maior na mulher com enxaqueca. Então, é muito grave e é mais grave na mulher do que no homem. Quando a mulher entra na menopausa, você está falando de menstruação, né? Quando a mulher entra na menopausa, tem um outro tipo de enxaqueca ou isso pode resolver um pouco? Então, a gente tem dois padrões de mulher, Joyce. Na verdade, a maioria das mulheres pioram na fase do climatério, né? Que é aquele início do processo ali de mudança hormonal. Então, esse início geralmente é muito conturbado para a mulher que tem enxaqueca, especialmente para aquela mulher que tinha dor de cabeça na menstruação. Então, para aquela mulher que já tinha dor de cabeça na menstruação, a chance dela ficar Piora. pior é muito grande. Então, ela geralmente piora nessa fase do climatério, que pode durar de 8 a 10 anos, né? Muita gente acha que é um ano só, é bastante tempo. E ela até pode piorar também na menopausa precoce, onde ela ainda oscila muito essa produção de estrogênio. Aí a gente sabe que geralmente a mulher, quando ela fica bem mais velha, quando ela entra numa falência ovariana definitiva, ela pode sim ter algum grau de melhora. Mas aí eu vou lembrar que a enxaqueca não é só da questão hormonal, né? A gente tem outras coisas que desencadeiam dor de cabeça, como, por exemplo, o estresse emocional, dormir pouco, enfim. Então, assim, não é só o fator hormonal. A gente sabe que o fator hormonal piora a doença, mas ele não é único. Então, não é verdade que todas as mulheres, quando ficarem mais velhas, vão melhorar. A gente sabe que, geralmente, elas pioram, especialmente desses 10, 12 anos dessa transição hormonal. Até isso piora, né? Já não basta que a gente enxerga menos, a gente emagrece com muito mais dificuldade, isto é, engorda com mais facilidade, e além de tudo. Agora, dizem que os homens também têm um negócio que chama andropausa, né? Como é que funciona a enxaqueca para eles? Então, engraçado, o hormônio testosterona, ele é até um fator protetor nos estudos, né? Por isso que o homem tem menos dor do que Estou a mulher ficando com ódio, doutora, com ódio. dos homens. Então, a testosterona, do ponto de vista da dor, é bom.
ele protege a gente de ter mais dor. O homem tem doença, tem 2 picos de doença na vida também, né? Na adolescência e também ali ao redor dos 30, 39 anos, mas o pico de incidência da doença, ou seja, a chance do homem é sempre menor de ter a doença do que a mulher. Interessante. E criança? Criança tem enxaqueca? Criança, é ótima a sua pergunta, Joyce, porque isso a gente ouve muito, né? Quando já chega pra gente, né? Chega muitos anos depois, e geralmente é uma doença que começa na adolescência, na infância, e os pais não tratam, não levam para Não verificar. percebem às vezes, né? Ou acham que tá chamando atenção, que é alguma coisa que. Manha. Ou tá chamando atenção, ou assim, quer justificar com o comportamento. Você tá comendo errado, não dorme direito, né? A gente sabe que tem uma questão comportamental também, mas vou lembrar que é uma doença genética, né? E que começa na infância. Geralmente, ali, após os 9 anos de idade, a gente vê o início da doença. 9, 10, 12 anos. Então, e dor de cabeça na infância é uma coisa que a gente sempre investiga. Porque pode ser alguma outra coisa. Então, assim, muitas vezes você retarda um diagnóstico, onde, se for uma enxaqueca, você pode tratar no início, tratar pouco tempo e essa criança vai melhorar. Ou você pode retardar um diagnóstico muito importante, como, por exemplo, um tumor cerebral. A gente sempre deve avaliar a criança com dor de cabeça. Isso eu quero chamar muita atenção para os pais e para as mães que estão nos assistindo. Atenção quando seu filho se queixar, ele merece ajuda, merece um exame neurológico bem feito. E muitas vezes em criança a gente tem que fazer sintomografia para ter certeza que está tudo bem, porque criança tem muita dificuldade de explicar, de falar o que ela está sentindo e como é. Tem épocas que, por exemplo, quem tem enxaqueca, tem épocas que a crise fica mais acentuada. O que faz com que as crises de enxaqueca sejam mais recorrentes? Então, o número 1, se eu pudesse dizer assim, é não tratar. Quanto mais tempo você demora para tratar a doença, mais ela tem uma chance de aumentar em número de dias e aumentar a sua intensidade, tá? Então, assim, número 1, começou a ter muita dor de cabeça, tá na hora de procurar ajuda. E quando é isso, né? O que a gente chama de ter muita dor de cabeça? A Sociedade Brasileira de Cefaleia tem uma campanha onde a gente fala que 3 é demais. Então, ter mais que 3 dias de dor de cabeça por mês, você deve parar e realmente examinar e ver o que é que você tem, né? Fatores de risco de cronificação, que é, voltando um pouquinho no que você falou, são aumentar a frequência, ou seja, vários dias de dor de cabeça, tomar muito remédio, então sai tomando tudo que tem em casa, aquela coisa também vai piorar a sua doença. Estar acima do peso, então sobrepeso, obesidade, vai te pôr num grupo de risco também de ter mais dor de cabeça, e ser mulher, que não tem muito que a gente possa fazer sobre a questão de ser mulher. Mas número de dias de dor é uma coisa que a gente modifica, peso é uma coisa que a gente modifica, e ficar longe excesso de medicação é uma coisa que também a gente consegue modificar tratando a doença. Então, já está cada vez mais claro, está ficando cada vez mais clara essa questão, que é bem. A gente tem que focar muito nisso, né, doutora? Porque aparentemente é uma coisa que permeia a vida das pessoas, e quando a gente não presta devida atenção, as consequências são gravíssimas, né? Gravíssimas. Tenta muito justificar, né, Joyce, assim, é normal, essa minha dorzinha, ela tá aqui comigo há muito tempo, porque isso é uma coisa que a gente vem ouvindo de muitos anos. Nunca vai melhorar, isso não tem o que fazer, você não tem nada nos seus exames, então isso não é doença. Então, na verdade, é uma coisa estigmatizada, subdiagnosticada e desacreditada. Quem não tem, não sabe o que é, então acha que não existe. Né? Então, eu acho que é super bom a gente frisar que isso é uma inverdade, né? Que a gente tem que parar de justificar a nossa dor. É uma coisa que eu comi. E procurar uma ajuda séria. Exatamente. Porque é o único jeito de clarificar, de clarear, de traduzir esse mal-estar. Exatamente. Nossa, eu estou muito focada nisso agora. Na pandemia, as crises aumentaram, doutora? Na pandemia, a gente teve uma explosão de número de casos, e aí eu vou dizer de vários fatores, né? Primeiro, do enxaquecoso propriamente dito, né? Um índice maior de estresse emocional, de isolamento, as pessoas passaram a trabalhar mais horas, muitas vezes dentro de casa, de inverter a rotina do sono, então dormir mais tarde, acordar mais cedo, ficar trocando cada dia.
pararam de fazer exercício muitas vezes. A gente também teve piora dos enxaquecosos com algumas máscaras e óculos específicos, porque passaram a apertar essa região lateral e posterior da cabeça com as máscaras, e muitas vezes isso aperta os nervos ali e desencadeia mais crise de dor. Então a gente teve que o enxaquecoso piorou muito. Muita gente também parou de ir no médico, parou de pegar a sua receita, né? Parou de tratar, então isso veio piorar. E a gente viu também que um dos principais sintomas do Covid, do quadro inicial de Covid, é ter dor de cabeça. Então, às vezes, quem nunca teve dor de cabeça passou a ter dor de cabeça e até desenvolveu uma dor de cabeça nova e persistente. A gente tem visto vários pacientes que tiveram dor de cabeça no início do quadro de Covid e depois continuaram tendo dor. E a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com esses pacientes que passaram a ter dor todos os dias aí após um quadro de Covid. Então a gente viu muito quadro na fase aguda do Covid, peguei dor de cabeça, muita dor de cabeça persistente e muita piora de quem já tinha enxaqueca. Nossa senhora. E tem outros dois fatores que são as doenças do mundo moderno, né? Que é ansiedade e depressão. O que enxaqueca tem a ver com isso, doutora Aline? Então, a gente chama de comorbidades, né? Quando uma doença tem a chance maior de se associar a outras. Então, ter enxaqueca te põe num grupo de uma chance muito grande de possuir algum distúrbio psiquiátrico, entre eles a ansiedade e a depressão. Isso não tem a ver, igual a gente falou no início, né? Que assim, ela é psiquiátrica, por isso ela tem dor de cabeça. Na verdade, é o contrário. Esse paciente tem tanta dor de cabeça que ele começa a fazer ativação de algumas áreas cerebrais que desencadeiam sintomas psiquiátricos. Então, às vezes, tratar a dor de cabeça vai melhorar esse paciente desses distúrbios psiquiátricos. Então, às vezes, é muito comum isso. Que interessante isso. Eles melhoram. E tem alguns estudos mostrando que ter mais do que 15 dias de dor de cabeça vai trazer consigo uma chance nas mulheres de ter até 17 comorbidades, né? Então, até 17 outras doenças. Então, depressão, ansiedade, você citou também transtorno de ATM, bruxismo, dores generalizadas no corpo, do tipo fibromialgia, o sono. A gente sabe que quem tem mais de 15 dias de dor de cabeça não dorme bem, aquele paciente que fica acordando toda hora ou tem uma insônia muito importante. Então, aquela coisa que passa a virar uma bola de neve. Né, assim, uma bola cheia de doença. E quando, na verdade, se você tratar a causa principal desse mau funcionamento do cérebro, esse cérebro vai passar a funcionar direito e todas as outras coisas vão passar a funcionar melhor. E aí, muitas vezes, você não precisa tratar um monte de coisa, né? A gente fala, geralmente a gente trata o paciente da dor de cabeça, reavalia depois, e eles mesmos falam, nossa, eu tô prestando mais atenção, parei de ter crises de ansiedade. Então, são as doenças comórbidas, né? Aquelas doenças que vêm junto com o pacote da enxaqueca se a gente não trata a enxaqueca. Veio uma pergunta aqui, doutora, acho que foi a Roberta Bozia que passou por aqui. Pressão alta. Qual é a relação de pressão alta com... Porque também dizem que quem está com a pressão alta, né, além de dar dor aqui no pescoço, dá dor de cabeça, né? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta super boa, porque tem bastante mito e mito nessa pergunta. Muita coisa falsa, né? Muita ideia que ficam falando pra gente naquela coisa de eu tento justificar a minha dor. Minha dor é porque eu sou muito estressada, minha dor é por conta disso. Pressão alta. Pressão alta, ela pode dar dor de cabeça se ela tiver uma pressão muito alta. Para isso, ela tem que estar acima de 18/12. Então, assim, é uma pressão extremamente alta para que a gente perca o controle de uma coisa chamada baroreceptor, que é um receptor que protege a gente dessa elevação muito brusca de pressão. Então, a gente tem como evitar essa passagem de excesso de pressão para a cabeça. Então, se a sua pressão estiver acima de 18/12, você pode sim sentir dor de cabeça pela pressão. Abaixo disso, 13, 14 de sistólica, geralmente é o contrário. O nosso corpo tem um mecanismo fisiológico onde, quando a gente sente dor, a gente aumenta a pressão. E seja ela qualquer dor, Joyce. Então, muitas vezes eu tenho uma dor no pé, uma dor na barriga, isso já causa elevação da pressão. Então, a dor de cabeça também eleva a pressão, por ser uma resposta fisiológica da dor de cabeça. Agora, se eu tiver uma pressão muito alta, 18, 19, 20 de sistólica, sim, isso pode dar dor de cabeça.
Se a sua pressão for mais baixa que isso, geralmente é o contrário. Você tem a dor de cabeça e aí você aumentou a sua pressão. Muito interessante, muito. Então, vários sintomas que a gente acha que dão dor de cabeça, eles são consequência de algum problema na cabeça. Por isso que a gente sempre fala, ó, você precisa medir a sua pressão no dia que você não tiver com dor. Porque durante o processo de ter alguma dor, isso já causa um pouco de elevação e pico da pressão. E aí, muitas vezes, o paciente acha que ele tem pressão alta, né? Ele pede, isso é minha pressão, porque a minha pressão estava 14 e eu estava com dor de cabeça. Na verdade, provavelmente é o contrário. Sua pressão subiu um pouco porque você Por causa da sentiu. dor. Exatamente. Nossa, eu estou aprendendo tanta coisa aqui com você, doutora Aline. Nossa, muito interessante. Porque é uma coisa que afeta, que nem você falou, né? 1 bilhão de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, não sei quantos milhões também, que a gente falou, 31 milhões, né? 15% da população. É muita gente. É muita gente. Muita. A gente ter ideia da quantidade de pessoas que sofrem disso, né? A gente está falando que é a segunda doença mais prevalente no mundo. Então, muitas vezes a gente acha que é pressão, que é diabetes. Não. Então, assim, primeiro lugar é cárie dentária, quer dizer, extremamente frequente. Segundo lugar é dor de Enxaqueca. Enxaqueca. Então, assim, não é uma coisa pra gente falar que não é doença. É extremamente, né? Sim, sim, sim. E a temperatura, assim, clima? Qual é a interferência? Por exemplo, num país onde tem mais inverno que verão, isso interfere na enxaqueca? Isso interfere. Então, especialmente mudanças bruscas de pressão ou de temperatura. Então, altitude alta, altitude baixa, calor para o frio, frio para o calor. Por isso, quem vai para Machu Picchu tem dor de cabeça. Diferença de pressão, exato. Então, assim, o que a gente sabe, todo o nosso sistema de condução da dor, do rosto, ele vai para dentro do nosso cérebro. Então, há receptores em toda a pele, ao redor do nariz, ao redor do olho, da boca. Então, às vezes, esse choque de temperatura ou diferenças muito bruscas de pressão vão, sim, irritar esses nervos que a gente falou, que são mais irritáveis, né, no paciente que tem essa doença genética, e isso desencadeia mais dor. Então, e os pacientes sabem exatamente, às vezes, quando vai mudar a temperatura, Joyce. Isso é muito interessante. Eles falam, doutora, eu já sei. 2 dias antes da minha dor de cabeça começar, eu já sinto que vai mudar a temperatura, eu já começo a sentir mal-estar, já começo a ficar alterado. Então, os pacientes até conseguem reconhecer quando está vindo uma frente fria, quando alguma coisa da temperatura, muitas vezes, vai se modificar. Como isso permeia toda a vida da gente, né? Como se fala pouco sobre isso, doutora Aline, e como é tão importante, tão vital. Por isso que está todo mundo gostando tanto aqui da nossa conversa. Bom, a ligação da enxaqueca com o período pré-menstrual a gente já comentou, né? Doutora, qual é o impacto da enxaqueca no paciente? Porque não tem uma coisa que falam depois que é como chama uma ressaca? Sim. Então, acho a pergunta super boa, Joyce. Então, assim, nós temos 2 fases. Muita gente acha que a enxaqueca é só a dor, né? Porque a dor é uma coisa que a gente sente naquele momento. Na verdade, a gente tem o que a gente chama de pródromo da enxaqueca e pós-dromo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um para as pessoas tentarem entender. Tá. Pródromo, ela antecede a fase de dor, da dor propriamente dita, latejante e tal, em 2 a 3 dias. Então, antes da sua dor vir, o seu cérebro já está alterado, já aconteceram mudanças dentro desse cérebro. O que esses pacientes relatam para a gente? Rigidez no pescoço, fadiga, não consigo dormir na noite anterior, então, assim, uma má qualidade de sono, uma vontade de comer alimentos específicos, geralmente doce, tá? Vontade de ir no banheiro toda hora, bocejo frequente. Então, isso geralmente vem antes da fase de dor, mostrando, então, que a dor é um pedaço da minha alteração cerebral. Então, a dor de cabeça é só uma fase. O pródromo já mostra essa alteração no cérebro, onde esse paciente já não é mais ele, vamos dizer assim, porque ele já começa a ir no banheiro toda hora, já tá mais irritado, já não dorme à noite, já come, tem vontade de comer várias coisas, né? Então, aí ele
passa 2, 3 dias assim e entra na fase de dor. E depois tem o pós-dromo, que é essa sua pergunta, que após a fase de dor, acabou a fase de dor, esse cérebro também tem 1 a 2 dias de alteração, que Nossa! são marcados por fadiga, então aquele paciente fica cansado, exausto, alteração da fala, dificuldade de concentração e memória. Nossa, tá me faltando as palavras, eu não consigo me concentrar. Tudo isso ainda faz parte de uma crise de enxaqueca. Tá? Que é aquela. Eles falam, nossa, parece que eu tô de ressaca, melhorei a dor, mas eu ainda não tô normal. Isso ainda pode durar 2 dias. Então, se a gente pensar que o paciente que tem mais ou menos 10 dias de dor de cabeça por mês, a dor que ele sente ali, ele tá alterado 30 dias. Porque 2 a 3 dias antes ele tem alteração no cérebro dele, onde ele já não tá normal, e ele mantém essas alterações até 2 dias depois. Isso é muito frequente. E as pessoas acham que é só a dor. Né? Ah, então eu tenho que tratar só 3, 4 dias. Na verdade, não. Você tem que tratar 20, 30 dias de alteração nesse cérebro para que esse paciente fique normal de novo. Então, é como afeta a qualidade de vida das pessoas. Como afeta? Porque ou você está no pré, ou você está na crise, ou você está no pós, que eu lembro do pós também, que é muito chato. Você fica entregue, entregue. A sensação mais comum é essa exaustão, você está muito fadigado, cansado e com dificuldade de pensamento. Você não consegue produzir, né? E é muito difícil, porque às vezes você acha que é outra coisa, porque como você não tem mais dor e as pessoas acham que a enxaqueca é só a fase da dor, ele acha que é porque eu não dormi direito, porque eu tô cansado, porque eu tô estressado. Quando na verdade é o cérebro se recuperando e voltando a querer ser normal após uma fase de dor. Muita gente aqui falando, não estou conseguindo porque é muita gente, mas que as pessoas não conseguem ter vida social. Quem tem enxaqueca não se trata, não tem vida social, porque você fica mobilizado, né, pelo mal-estar. Existem alguns estudos super interessantes de impacto na qualidade de vida do paciente, tá? Então, o que a gente consegue olhar? Que esse paciente é impactado no trabalho, então ele é extremamente impactado, ele vai trabalhar, então o índice de falta no trabalho, né, de ausência de trabalho é pequena, ele vai, mas a queda de produção no trabalho é brutal. Então, o paciente tem queda de produção no trabalho, muito importante. Ele sofre também no âmbito social, onde ele não consegue ir nas festas, tomar algum vinho, por exemplo, com os amigos, ficar até mais tarde em algum compromisso social. Ele tem um sofrimento principal já diagnosticado no âmbito familiar, é o que mais sofre. Então, as mães não conseguem cuidar dos seus filhos, precisam delegar para outras pessoas, não conseguem sair, né, com o marido. Coisas simples passam a ser um grande problema. Isso vai gerar impacto em toda a história de vida desse paciente acometido. E por que você acha, doutora, que as pessoas, por exemplo, a pessoa, você falou de cárie, né? A pessoa está com cárie, o dente dói para a boca, ela tem que ir no dentista, senão não aguenta. Por que as pessoas relutam tanto em procurar ajuda quando tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça crônica, né? Por que as pessoas. Qual é o motivo que elas não vão no médico? Eu acho que o principal erro, vamos dizer assim, é que as pessoas, muitas vezes, a gente começa a doença na infância e a gente vai sendo taxado como normal, isso é normal, não tem cura. Isso a gente ouve, às vezes, de um próprio médico ou de algum familiar que fala, sua avó tinha, isso é normal. Então, a gente vai carregando que ter dor é normal e vai achando que, normatizando, né, tudo isso. E eu acho que existe um segundo problema, onde a gente acha que pelo fato de não ter alteração no exame, então não ter uma tomografia, uma ressonância alterada, e por isso eu não tenho nada. Então, assim, eu quero lembrar que é um diagnóstico clínico. O que é diagnóstico clínico, doutora? Eu só preciso que um médico me veja, que ele ouça a minha história e que ele me examine. Então, assim, não é necessário exames de imagem. Não sei, igual eu falei quando é criança, né? Mas nos adultos, em geral, um bom exame neurológico, uma boa anamnese, uma boa história é suficiente. E muitas vezes a gente não acredita pelo fato de não ter alteração no exame. Então eu não tenho nada. E fica nessa, não vou tratar, eu não tenho nada, meu exame é todo normal. Enxaqueca, eu repito, é baseada nesses critérios internacionais, onde não é necessário ter exame nenhum que comprove que você tem doença, porque simplesmente seus exames são normais mesmo.
Bom você falar nisso, porque a gente não tinha tocado nesse assunto. Eu acho que um dos motivos que as pessoas não vão é que não querem fazer exame neurológico, né? Não querem ficar naquelas máquinas que as pessoas têm medo, né? E quando vai dar tudo normal mesmo, Joyce. Então, naquele estudo que você citou, é exatamente aquilo. Os pacientes demoram 17 anos para chegar num especialista para falar que ele tem uma doença, que ele deve tratar, e essa é a média de tempo no Brasil. Quando ele chega com um calhamaço de exames, onde ele já fez tudo, e muitas vezes o paciente pede mesmo para a gente, olha, mas eu quero fazer. E você explica, olha, mas não precisa, não é uma doença que vai aparecer. Mas existe essa crença nossa em que eu tenho que ter uma alteração no exame para que eu tenha uma doença. Isso não é verdadeiro. Nossa, muito interessante isso. Nem eu sabia. Quer dizer, quem sou eu, né? Eu sou uma leiga, mas eu me considero um pouco interessada nos assuntos de saúde, né? Mas eu não sabia disso. Um Eu não diagnóstico sabia. clínico, o seu médico vai ouvir você, te examinar e fechar esse diagnóstico baseado naqueles critérios internacionais que são os mesmos no mundo inteiro, onde a gente vê, analisa e preenche esses critérios e fala, olha, você tem esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de dor de cabeça, e o seu tratamento é este ou é este. Nossa, muito interessante, muito. E esse medo, né, de fazer exames, ou a pessoa que quer fazer exame sempre, mas acho que a minoria, as pessoas têm muito medo de fazer exame de cabeça. E elas devem achar que neurologista tem que fazer o exame. Eu própria achava, só para você ter uma ideia. Vamos repetir, então, a importância aqui, doutora, que eu acho que a gente tem que ficar repetindo, do diagnóstico e do acompanhamento médico. Então, é importante, então, que a gente trate o paciente que tem mais de 3 dias, desculpa, de dor de cabeça por mês. É importante que a gente evite o uso excessivo de medicação. Usar muito remédio vai te dar bastante problema. E existe um subtipo específico de enxaqueca, que eu acho que é muito interessante a gente falar, Joyce, pelo risco que ele tem de desencadear um AVC, um acidente vascular cerebral. Que eu acho que a gente não falou sobre isso, seria interessante que as pessoas soubessem um pouquinho, que é o que a gente chama de aura. Então, assim, aquelas dores de cabeça que se associam a pontos brilhantes na vista, pontos pretos, formigamentos, palma da mão, ao redor da boca, às vezes língua, rosto. Esse tipo de dor de cabeça, ele se chama enxaqueca com aura. Se você possui esse tipo de enxaqueca, você tem uma chance muito maior de ter um AVC. Por isso, deve tratar. Né? Então, é um risco a chance dele ter um AVC. Então, se a gente começa a tomar, às vezes, muito remédio achando que está se ajudando, eu posso ter um AVC pelo excesso de remédio, ou eu posso piorar esse tipo de dor de cabeça associada à aura, que te põe nesse risco maior de ter um acidente vascular cerebral. Então, se você tem enxaqueca, deve tratar quando tem mais de 3 dias de dor de cabeça por mês. E se você tem a aura, deve mais ainda procurar ajuda médica, né? Porque muitas vezes a automedicação pode desencadear um AVC, o anticoncepcional pode piorar a sua dor de cabeça e também te colocar em... Essa história, né? Tem, especialmente para o paciente com aura, né? Ele tem uma chance maior de ter um AVC. Se ele usa anticoncepcional, ele aumenta essa chance de ter um AVC. Se ela fuma ainda, ela aumenta mais ainda. Então a gente precisa ficar de olho, né? Procurar ajuda e fazer, às vezes, adequações na parte hormonal, na parte da anticoncepção, parar o uso excessivo de medicação que vai poder causar esses mini derrames aí na cabeça, que a longo prazo a gente não sabe ainda o que vai significar para esse paciente. Você falou uma coisa aqui e eu não fiz essa pergunta. Reposição hormonal, ela tem alguma coisa a ver com enxaqueca? Então, assim, hormônio e mulher com enxaqueca. A gente tem que ter muito cuidado em hormônio e mulher com enxaqueca. Se ela tem aura, que são esses pontos brilhantes, pontos pretos e formigamentos, ela tem uma chance maior de ter um AVC. Então, a gente tem muito cuidado em dar estrogênio para essa mulher em qualquer fase da vida dela, seja através do anticoncepcional e seja através da reposição hormonal.
estudos sobre reposição hormonal ainda são poucos estudos que tem acompanhando essas mulheres a longo prazo. Mas, dependendo do tipo de enxaqueca, podem ser desaconselhados. Então, o que eu sempre falo é, procura um neurologista para ver se você pode, se você não pode fazer uma reposição hormonal, se está indicado para o seu caso. Porque a gente olha várias variantes desse tipo de paciente. Doutora, vamos falar alguns mitos e algumas verdades da enxaqueca? O que é mito? Que é uma frescura. Então, é um mito, é uma frescura, é uma doença inventada, não existe. Acho que esse é o mito que eu gostaria que ficasse assim como número 1. O que é verdade é uma doença genética, você não tem culpa de ter nascido assim. Esse gene te predispõe, então, a ser sensível a coisas que os outros não são. A luz, a barulho, a oscilações hormonais associadas, né? A outras coisas que as outras pessoas que não têm, muitas vezes não entendem. Agora, você falou que é genético, genético. Por exemplo, eu não lembro da minha mãe falar de enxaqueca. Eu tenho uma irmã que tem enxaqueca e eu já tive. Porque existem a genética dos recessivos e dominantes, né? Que a gente chama ali. Às vezes a gente herda um gene, mas ele tá ali quietinho e a gente precisa do encontro de um segundo gene para ele se manifestar. Ou a gente precisa de um fator ambiental importante, tá? Então a doença ela pode ser mais benigna numa geração e mais pior, vamos dizer assim, quando ela passar dessa genética para uma outra geração. Às vezes a mistura de genes vai causar uma doença pior e o ambiente que ela vive também. Então, se ela for mais estressada, mais nervosa, estiver acima do peso, consumir muito café, por exemplo, vai predispor essa genética que já é sensível a ter mais dor. Entendido. O ambiente também influencia para o paciente que tem enxaqueca. Então, tem a genética e um fator ambiental, que vai fazer... Essa história de ambiente também foi bom você falar. Isso que a gente fala de camada de ozono, de crise ambiental, poluição, isso tudo já está provado que influencia também? Desculpa, Joyce, eu não entendi o que você falou, perdão? Por exemplo, o ambiente, o ambiente, a ecologia, vamos dizer, o equilíbrio do ambiente, do meio ambiente, eu quero falar. Isso tudo também pode afetar? Na verdade, o que a gente fala de ambiente são esses fatores que permeiam a dor. Então, por exemplo, sedentarismo é uma coisa que a gente sabe que o paciente com enxaqueca, se ele for sedentário, ele vai ter uma chance maior de ter dor. Se ele não dormir direito, se ele consumir muito café, se ele não comer bem, fracionado vários períodos do dia. Então, essas coisas ambientais vão fazer que a doença tenha chance maior de aparecer nesse paciente. Então, assim, não é só ter o DNA. A gente fala que a gente tem que ter o DNA, mas essas coisas ambientais vão afetar essa sensibilidade desse cérebro desse paciente. Por isso, dicas para esse paciente é se exercitar, controlar o peso, dormir sempre no mesmo horário. A questão alimentar para esse paciente, comer de 3 em 3 horas, ingerir de 2 a 3 litros de água. Por quê? Porque a gente sabe que variações da glicemia, né? Então, ficar muito tempo de jejum vai variar muito a glicemia, o cérebro dele é sensível a essas alterações de glicemia. Desidratação é um outro grande gatilho. Então, muitas vezes eu tenho DNA para dor, mas eu faço tudo certinho, eu tenho uma frequência baixa de dor. E muitas vezes, quando eu tenho DNA para essa dor e eu começo a irritar muito esse cérebro através desses maus comportamentos, pode desencadear mais dor para esse paciente. Então, por isso que a gente sempre pede para o paciente se exercitar, dormir certinho, comer a cada 3 horas. Isso vai fazer parte desse tratamento, que muitas vezes não é só remédio, Joyce. Entendi. Eu vou querer que você edite esse finalzinho citando 3 coisas para a gente evitar e que prejudicam muito, e 3 coisas que a gente deveria fazer. Então, assim, principalmente, tá? O cérebro do enxaquecoso, ele tem uma hipersensibilidade ao consumo de café. Então, se eu pudesse dar uma grande dica, seria se afastem do uso excessivo de cafeína, tá? Então, assim, isso vai estar, Joyce, muitas vezes a gente pensa que é só no café preto. Então, eu tenho muito paciente que não... Chá? Então, muito paciente que não sabia que consumia café. Ele fala para mim, eu não consumo café. Aí, quando você vai ver, por exemplo, chá.
Então, chá preto, chá verde, chá mate, aqueles chás gelados que vendem no supermercado, alimentos de academia, aqueles repositores de academia, muitas vezes tem café, ou mesmo remédios que têm cafeína na sua formulação, que são clássicos e famosos, que estão lá junto, analgésico mais cafeína. Então, uma grande dica, olha o que você está consumindo, né? Muitas vezes, dentro desse remédio que você está comprando na farmácia, tem café, e isso vai ser um fator de piora para a dor, tá? Ou, igual eu falei, nesses outros alimentos que estão ali no meio, embutidos, e você nem sabe que... A gente não vê. Não vê. Então, mantenha-se com pouco café, ou livre de café, até pode, mas o consumo deve ser pequeno. A segunda grande dica, né, que você me pediu, é a desidratação. O paciente com dor de cabeça, do tipo enxaqueca, deve tomar de 2 a 3 litros de água por dia. A desidratação causa muita dor de cabeça nesse paciente. E ele nem sabe, né, que isso. Então, às vezes, tomar água vai ser suficiente para evitar algumas crises de dor. E aquela questão de comer. Mais do que comer, do que fazer 3 boas refeições, esse paciente com enxaqueca precisa comer de 3 em 3 horas, evitar jejuns por mais do que 4 horas. Porque aquelas alterações de glicemia vão desencadear muita dor. E aí eu tenho vários mitos nisso, que foi uma pergunta que você me falou que eu adorei. Eu não posso comer, sei lá, qualquer coisa, né? Ele vai falar, eu não posso tomar leite, eu não posso comer glúten, eu não posso... A maioria dos pacientes não tem intolerância e podem sim comer vários tipos de alimento. Na verdade, o que eles erram é nessa questão de não consumir comida a cada 3 horas. O que a gente sabe é que alguns alimentos classicamente causam sim mais dor. Então, geralmente chocolate, porque tem cafeína embutido, o próprio café, alimentos cheios de corante, conservante, embutido, processado, isso sim, classicamente a gente sabe mesmo que pode causar. Mas muito cuidado, porque eu tenho muito paciente que restringe tudo, sai tirando todas as coisas e não melhora da sua dor. Quando, na verdade, o problema não era o tipo do alimento, né? E era, assim, a falta dessa regularidade de comer. Balanceamento, né? Exato, de comer de 3 em 3 horas. Então, uma grande dica é consuma alguma coisa, uma fruta, uma barrinha de cereal a cada 3 horas. Beba bastante líquido e manere o máximo possível que conseguir nos alimentos que contenham cafeína. Doutora, tem umas perguntas que apareceram aqui e que eu gostaria de... Algumas que a gente pescou aqui. A relação entre bebidas e enxaqueca. Então, eu tenho algumas relações interessantes de bebida. Eu tenho 2 grandes fatores. O álcool, propriamente dito, pode sim. Álcool, especialmente os fermentados, podem causar mais dor de cabeça. E, principalmente, a desidratação que está linkada ao consumo do álcool. Então, assim, não é o problema só o álcool, mas a desidratação que ele vai causar. Então, assim, se eu pudesse tentar falar, né, o que eu explico para os pacientes é assim, você pode tentar tomar alguma coisa, mas sempre intercalar com 2 ou 3 copos de água, tá? E mesmo assim, realmente tem paciente que não consegue. Então, assim, vinhos de uva mais vermelhas, né, os tintos especialmente, têm substâncias que desencadeiam mais dor. Os fermentados, de forma geral, todos eles vão desencadear mais dor, mas a desidratação também é um grande fator de dor. Então, se você for tentar tomar alguma coisa, você pode tentar consumir bastante água ou, se for vinho, por exemplo, optar por uma uva mais clara. Quanto menos tanino, menor a chance de ter dor. E Bom mesmo saber. e mesmo saber. Tem gente que tem, Joyce, tá? Mesmo assim. Mas uma dica seria tentar os vinhos mais claros e se hidratar bastante. Doutora, outra pergunta. Passar gelo na cabeça, bolsa térmica, massagear a cabeça, essas coisas ajudam de alguma maneira? Ajudam super. E não é à toa que as vozes né? Não sei se você chegou a ver ou ouvir isso. Eu ouço muito. Olha, minha avó, eu lembro da minha avó carregando e colocando batata na cabeça. Batata até eu pus. Porque a batata é gelada. Então, na verdade, tudo que é gelado vai fazer com que o nosso vaso, porque o processo da pulsação que a gente sente na cabeça é o vaso fazendo isso. Quando a gente coloca algo gelado nesse vaso, ele se fecha e evita aquela coisa da pulsatilidade das artérias. E essa pulsatilidade vai sim, né, diminuir e isso vai fazer menos dor. Então a gente diminui a pulsatilidade, diminui o processo inflamatório que vai lá para dentro da cabeça. Então uma grande dica é sim, no início da dor,
as batatas, um gelinho, faz toda a diferença onde está começando a dor. Começou a doer, coloca um gelinho na cabeça, faz diferença. Nossa, jamais imaginei Nossa, tô amando a nossa conversa, tá? Bom, outras perguntas. Relação entre enxaqueca e ATM, que você falou um pouco, né? Tem super a ver, então a gente tem várias associações. Então, todos os transtornos de ATM, né, que são essa articulação temporomandibular, podem desencadear mais dor de cabeça do padrão da enxaqueca. Quem tem uma enxaqueca tem uma chance maior de ter apertamento dos dentes e bruxismo, que é o ranger dos dentes. Isso também pode dar mais dor de cabeça. Então, a gente sempre, para o paciente que tem essa suspeita, faz uma avaliação dessa parte do transtorno da ATM, faz uma avaliação dos dentes para ver se tem alguma coisa a mais para fazer. Se precisa de alguma correção, se precisa do uso da plaquinha, porque é um fator de piora e de perpetuação da dor. Então, no paciente que tem bruxismo, que tem transtorno de ATM, a gente trata também para conseguir um resultado melhor de melhora dessa dor. Já que a gente não pode tomar remédio assim, se não é para tomar medicação excessiva, o que o paciente deve fazer? Então, vamos lá. O paciente deve procurar ajuda quando ele tem mais de 3 dias de dor de cabeça por mês, para fazer. Repetindo que é importante. E começar a tratar. E os tratamentos vão ser diversos, né, Joyce? Como a gente falou, vão passar por desde uma adequação, muitas vezes em questões simples alimentares, até atividade física e controle de peso, até a drogas preventivas, onde a gente vai dar um remédio para que esse paciente faça um tratamento, tome todos os dias para evitar que ele tenha muita crise de dor. Porque tem 2 tipos de tratamento. A gente fala de drogas de prevenção, ou seja, você vai tomar por um tempo para prevenir as crises de dor e voltar esse cérebro para o local adequado, vamos dizer assim, para esse cérebro funcionar melhor. E tem o tratamento de fase aguda, que é aquele assim, estou com dor, preciso tomar alguma coisa. Só que o problema é que as pessoas, quando estão com dor e começam a tomar tudo e não vão atrás de um médico para fazer a profilaxia, começam a tomar muito remédio e começam a gerar aquela dor de cabeça que a gente falou lá no início. Dor de cabeça por uso excessivo de medicação. Então, a sugestão é procure um médico, porque vale a pena e ele sabe direitinho como decodificar a dor da gente, não é isso, doutora? Exato, e vai passar por ganhar qualidade de vida, diminuir o número de dias de dor, diminuir aqueles sintomas que a gente falou, náusea, vômito, intolerância à luz, barulho, né, que são os sintomas acompanhantes, aquele mal-estar que a gente falou que já altera o cérebro 2, 3 dias antes, já não funciona direito para dormir, já não funciona direito para trabalhar, que são aqueles momentos fora da fase de dor. Então, tratar como todas as outras doenças crônicas que a gente aceita tratar, né? Então, moralmente, a gente aceita tomar remédio para pressão, para diabetes, para outras dores, mas como na enxaqueca eu não tenho nada alterado na minha ressonância e na tomografia, a gente tem esse preconceito, vamos dizer assim, de falar que não é doença e que é normal. Então, acho que a gente tem que sair da normatização, parar e tratar, porque você vai ter melhora na qualidade de vida. Doutora, eu não sei se a gente deixou de falar algum assunto. Eu me senti... nossa, parece que eu virei outra pessoa, porque as informações que você trouxe aqui, muita informação relevante, muita coisa importante, muita coisa que pode ajudar na qualidade, né? Pode e ajuda na qualidade de vida da gente. E tudo que ajuda, a gente tem que se apoderar, né, dessas ferramentas para melhorar a nossa qualidade de vida, que é tão vital, né? Então, eu queria te agradecer. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. Eu acho que o principal, Joyce, assim, sair dessa normatização, sair dessa justificativa, eu tenho isso, é normal, eu sou assim mesmo. Não, gente, ter dor não é normal. Procure ajuda. Não acho que é normal tomar um monte de remédio todo dia para evitar de ter dor. Como a gente falou, o cérebro está alterado antes da dor, depois da dor. Então, as pessoas passam a ter dor e achar que isso é normal. Essa pessoa não é você, né? Então, assim, não é normal ter dor. Tá? Não aceite isso. Não aceite isso, não acho que é normal, ou que é uma coisa que você inventou, que você sente porque você quer. Realmente não é.
é uma doença genética, é passível de tratamento, e nesse tratamento amplo, como eu falei, vai ser maravilhoso, porque ele vai gerar essa mudança comportamental, vai melhorar sono, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar você no âmbito social, trabalho e familiar. Queria muito agradecer o seu convite, Joyce. Eu queria agradecer você, doutora Aline, foi muito importante. E queria agradecer também que essa conversa teve o apoio da Lili e nos permitiu falar sobre um assunto tão relevante, tão necessário, e é um alerta para todos nós. Eu queria te agradecer muito, doutora. Muito obrigada, Joyce, pelo prestígio de poder falar com você. Admiro muito seu trabalho como jornalista, sou sua fã. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho da tarde para poder estar com a gente. Eu queria avisar uma coisa aqui, doutora, que muita gente falou, ai, cheguei atrasada, perdi. Ninguém perdeu. Essa live vai ficar gravada no IGTV do Glamurama. É só entrar no Instagram do Glamurama ou entrar no meu Instagram, @JoycePascovitch, e lá tem o IGTV, estará lá. Mesmo no feed aparece. Então, ninguém perdeu nada. Vai todo mundo e fale para as pessoas que não estiveram aqui hoje, porque essa conversa é muito relevante. Obrigada a todo mundo, obrigada por passar a tarde maravilhosa com a gente. Qualquer coisa, eu que agradeço. As dúvidas, pode mandar para a gente todas as dúvidas aí que eu respondo com carinho. Obrigada, Se Jorge. chegar para nós, eu te encaminho, tá? Tá bom. Tchau, doutora. Obrigada. Beijão. Nossa, a doutora Aline esclareceu muitas coisas para a gente. Esse mito, né, da enxaqueca, que é uma coisa normal. Não é uma coisa normal, é uma coisa que a gente tem que cuidar, ir no médico especializado e passar a ter uma qualidade de vida muito melhor. É só procurar um neurologista e ele, por meio de conversas, vai ajudar e vai dar o remédio correto, o tratamento correto. Enfim, temos como resolver essa questão. Obrigada a todos que estiveram aqui. E foi um prazer falar sobre esse assunto. Foi muito bom. Eu gosto de falar sobre temas que ajudam a vida da gente. Boa tarde para todos e bom final de semana.